Estamos começando mais um Pode Fazer Empreender o Negócio. Paulo Emílio, mais uma vez. Cauã. Bem, tranquilaço. Paulo, pra gente começar hoje, eu queria trazer uma frase do professor Antônio Meneghetti que fala que uma vez semeada, a vida quer que cada um se torne a semente que é. E com certeza tem muito a ver com o nosso convidado de hoje, Tem sim. Gostaríamos de apresentar a vocês Ari Foleto, Agropecuária Foleto. Muito obrigado pela disponibilidade. Tá bem, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, participando desse podcast e falar um pouco sobre o que eu penso e o pouco que eu vivi já. Perfeito, aí. Seja muito bem-vindo, né? Nosso podcast. É um prazer. Acho que vai ser algo bem legal, né, Cauã? Com toda certeza. Vamos lá. Vamos começar? Vamos começar. Beleza. Senhor Ari, pra gente começar a ambientar, qual era o seu maior sonho quando o senhor estava finalizando o colégio? Quando eu comecei muito cedo a minha vida, muito cedo mesmo, com 7, 8, 9 anos de idade, eu acompanhava meu pai. Aonde ele ia, eu ia junto, e aí eu comecei já a ver o que ele fazia e queria fazer as coisas. E meu pai permitia, às vezes até mandava, faz isso, faz aquilo. E muito jovem, eu tinha o prazer de fazer. Então, isto facilitou para a minha vida bastante, que eu comecei muito cedo. Em que cidade que era? 8, 10, 12 anos, eu já acompanhava e depois eu comecei a fazer as coisas que eu estava falando. E no fazer, para mim era um prazer, era uma felicidade. Todos os jovens, as crianças vão dizer, já 10, 12 anos de idade, eles querem fazer algo para a vida. Legal. E isso vai ajudar muito na vida depois adulta desse jovem. Mas a lei, os pais, não deixam. Não, agora é a época de estudar. É evidente que é a época de estudar, mas também é a época de já começar a trabalhar com as suas capacidades, com o seu tamanho, com as suas forças, mas é a hora de fazer alguma coisa. Quem começa com 13, 14, 15 anos, quando ele se forma na faculdade com 24, 25, ele tem 10 anos de saber fazer alguma coisa, ou bastante coisa, 10 anos. Agora, se eu me formar com 24, 25, recém eu vou fazer a primeira coisa, eu perdi 10 anos. Exatamente. Sim. Isso está errado, não deixar o jovem começar a trabalhar, porque ali é que se ganha gosto, ali é que se sabe trabalhar com as mãos, porque com essa idade é com as mãos. É o que aconteceu comigo. E meu pai nunca desincentivou de não fazer as coisas, ele sempre me incentivava. Faz isso, faz aquilo, e eu fui fazendo. Tanto é que eu, com 14 anos de idade, eu já sabia dirigir trator muito bem. Com 15 anos eu ganhava meu ganha-pão, trabalhando por hora em cima de um trator que meu pai tinha, e que eu ia trabalhar para os vizinhos, cobrava lá, sei lá, 100, 200 reais a hora, como hoje. Sim. Que legal. E isso era um monte de dinheiro para mim. Mas imagina. Assim, guri, jovem, novo, já era craque do trator e tinha vários concorrentes. E eu era chamado mais do que os outros, porque eu sabia fazer o serviço bem feito, gastava o menos tempo possível para o cara. Se era 55 minutos, era 55, não enrolava para ficar uma hora. Isso foi desde jovem, desde a infância. Então, minha infância foi maravilhosa nesse sentido. E nessa época o senhor estudava, era aqui em Vale Verde, né? Estudava em Vale Verde, ia de a pé 2 quilômetros, era 20 minutos, eu já sabia que podia trabalhar até 20 minutos antes e saía a pé, chegava na aula, estava tudo certinho, saía o meio-dia de lá, comia qualquer coisa e ia trabalhar de novo de tarde. Minha vida, e era tão prazeroso que é melhor do que comer chocolate, comer um churrasco, era trabalhar. Pô, legal. Isso, e depois receber os primeiros pila ali, né? Sentir que, com 14, 15 anos... O prazer do ganho pelo que a gente fez mesmo, né? E aí já foi definido a minha vida.
Mas Que legal. É, E o primeiro salário seria... isso que eu digo que está faltando para esses jovens de hoje. Jovens que têm lá seus 15, 20, 30 anos. Falta fazer. Tem que começar mais cedo. Mas depois vamos falar desses jovens aí. Joia. E lá atrás, assim, quando o senhor... Como é que era a sensação de receber o primeiro salário, assim, né? Porque isso é muito bom, né? Ainda mais cedo, pra galera assim, que quer né? começar a trabalhar ali. Peraí, né? Paulo, eu ia para o colégio e a gente levava uma merenda. Sim. Era uma batata doce, era um pão com mel, com chimia, com sei lá. E ao meio-dia comia. Quando não se tinha dinheiro. Quando eu comecei a ter dinheiro no bolso, eu ia num bar e comia as coisas melhores. Pô, claro. Por mais que não seria com tanta saúde como a gente sabe hoje, mas comprava as coisas que os olhos queriam eu te comprar. Claro, imagina. Na própria ideia a independência que o dinheiro traz, Quer né? dizer isso, a liberdade, né? A autonomia. A liberdade e a autonomia que o dinheiro traz. Por isto, nesse caso, é um exemplo a ser seguido. Certo, certo. Desde cedo. Os meus filhos, a maioria deles, com 14 anos, um era professor, o outro trabalhava numa lanchonete, fazendo X, poucas horas por dia, mas trabalhavam, com 15 anos, 16 anos, e as pessoas não queriam, inclusive a mãe dos meus filhos brigava comigo, e eu nem fechava os ouvidos, não dizia nada, vai trabalhar. Tá certo. E todos que começaram a trabalhar cedo, hoje eles estão bem, estão fazendo grandes coisas nessa vida, para os outros, para si. Se desenvolveram, né? Que o trabalho ajuda a desenvolver, que legal. Ajuda. E tem isso... que trabalhar, porque quem trabalha, maneja com as mãos, ganha habilidade. E aí, junto com a habilidade, ele precisa usar o cérebro, então eu uso a inteligência. Então, uma coisa liga a outra e uma coisa abre outros patamares de compreensão da vida. E quando você está trabalhando, não tem tempo de ficar doente. Então, Isso é verdade. Tá em ação, né? Tá em ação. por isso que essas doenças novas aí, o cara não faz nada até Uma coisa vai dar ruim. Né? Obviamente. E isso, o senhor, lá nessa época, o senhor sempre se viu fazendo esse trabalho das mãos? Ou tinha uma outra ideia, uma outra ambição de trabalho? Ou sempre foi do agro mesmo? Sempre se viu no agro? Ou tinha alguma outra pensamento? Normalmente, a fruta não cai longe do pé. Como meu pai era do agro, pequeno, proporcional, lá hoje eu nasci nessa família. E aí, eu comecei a fazer, sem saber, gostava de fazer os serviços dentro da lavoura, e as coisas foram se definindo dentro de mim. Eu perguntava, porque as professoras, na época, colocavam em dúvida o que a gente queria, o que a gente queria fazer, e eu já estava definido. Quando eu perguntava as primeiras perguntas, eu achava, até nem achava que tinha que perguntar para mim. Era claro. Era claro. E seu Ori, aí acabou o colégio, beleza, a partir de agora não tenho mais essa obrigação de ter um turno específico para o colégio, e a partir de agora posso me dedicar àquilo que vai ser o meu propósito. Como começa? Pós-colégio, como começa essa entrada no mundo do trabalho de forma integral, realmente, né? Deixa. Por favor, volte. Meu pai tinha um amigo, que agora já faleceu, que era de Dom Pedrito. E cada 3, 4 meses ele ia lá visitar Vale Vêneto, ia lá visitar meu pai. E o cara era do agro, um grande agricultor. E eu, quando via esse senhor chegando, eu ia correndo para escutar ele. Porque ele dizia coisas que aquilo me encantava. Ele dizia que colheram tantos mil sacos de arroz, meu pai colhia menos de 1000, ele colhia uns quantos mil, uns 20, 30, 40 mil, não lembro bem os números. E ele tinha 5, 6 tratores, e ele tinha caminhões,
e tinha uma vila dentro da lavoura dele, e que os funcionários moravam lá com a família. E eu lembro uma época, uma passagem que ele dizia que tinha um campo de futebol para os funcionários, iluminado. Quando eu tinha 8, 10 anos de idade, 12, sei lá, foi anos. E aquilo, cada ano ele ia lá e comentava algo a mais, que comprou mais um trator, que comprou mais isso, mais aquilo. Ou o ano não foi tão bom, e, sei lá, as coisas. Sim. E aquilo definiu realmente o que eu queria e tamanho. Foi trazendo Legal. uma ambição, foi criando uma ambição positiva no senhor. Aquilo foi me mostrando que eu não queria... meu pai serviu como os degraus da escada. Na época que meu pai colhia 1.000 sacos de arroz. E esse cara colhia muito mais. Aquilo eu dizia, eu quero ser esse. Pô, legal. Certo? Tinha uma referência, né? A importância da eu referência. quero uma Isso me faz bem. Então, eu queria quantidade, queria ter tudo que ele tinha de classe, e aí aquilo... Eu ia para a cama, não queria dormir, eu queria ficar pensando, repetindo tudo que ele disse para o meu pai. Então, aquilo foi me acendendo de uma forma, e fiquei tão definido, e as coisas... Então, tudo caminharam para acontecer isso que o cara falava, e depois superei o cara umas quantas vezes. Mas isso foi claro para mim. É isto que eu quero. Por isso que começar cedo a trabalhar, desde pequeno, quem trabalha na construção, levar o filho lá, junto. Claro, ter cuidado, tudo. Aí ele vai ver se ele quer a profissão do pai, se ele já nasceu para ter a profissão do pai ou não. Aí ele começa a chegar em casa e começa a fazer as casinhas dele. Sim. Que o pai faz a casa grande e o guri começa a pensar de fazer a casinha, e depois ele multiplica pelo tamanho que ele quiser. Mesmo de uma forma lúdica, mas aquela brincadeira que funciona, né? Então, quem está na construção, quem está na política, quem está no comércio, quem está no agro, os filhos têm que irem para a lavoura. Tem que ir para o negócio. Porque é ali que vai definir o futuro deles. Então, depois que você formar, e depois que você forma ainda com 23, 24, 25 anos, não é isso que eu queria. Tempo perdido. Vou começar tudo de novo, fazer outra faculdade. E aí não se acha, porque aí ele está perdido, e aí tem compromisso, já tem casamento, já tem filho, já tem não sei o quê. Facilita. Por isso que a época de formação é jovem. Não pegue outro compromisso, na minha opinião, se eu tiver que dar uma opinião para os jovens dessa idade, antes de se formar, não tenha família. Família tem tempo depois. Com dinheiro, com habilidade, com gostar do que faz, tu vai criar uma família mais sadia. Com certeza. Então, uma dica, assim. Perfeito. E o legal também, quando se é jovem, se faz aprendendo e se faz brincando, num bom sentido, porque tá se divertindo ali, tá aprendendo uma coisa nova, né? Então, o trabalho, nesse sentido, eu acho que isso, tá aprendendo uma coisa nova, é divertido, né? Com ter conhecimento. De uma forma muito natural, né? Paulo, toda criança, não sei se pode falar jovem, ele quer fazer. Exatamente. Os pais que proíbem. Exatamente. Aí, quando chega uma certa idade, ele não quer mais, porque ele foi educado a não fazer nada. Aí é o contrário. Aí as mães empurram e eles querem dormir até as 9 da manhã. Isso é verdade. É real. Aí estragou. Muito real. É difícil de consertar. Sim. Dá para consertar, sempre dá. A vida sempre dá chance. Mas é mais difícil. Porque quando você ainda é genuíno, tem a alma, né? Que a alma ali. Porque quando você diz, ali eu via, parece assim, é como se tocasse a alma do Senhor, vamos dizer assim, falando, não, aqui é esse o caminho. É o né? caminho. Traz mais ou menos isso. Eu tenho uma frase do professor que eu sempre gosto de lembrar dela. Um líder é o que forma outros líderes. Então, isso que eu falei do meu pai, isso que eu falei desse senhor, eles eram líderes. E já foi me formando. Decidindo, definindo o que eu quero, o que eu queria lá na época, para a minha vida. Então, é interessante. Por que a nossa faculdade aqui, uma grande quantidade de professores, eles são empresários,
pequeno, médio, grande, porque ele, na comunicação dele para o aluno, ele comunica pelo campo semântico o que ele é bom, E o aluno a sente, né? liderança dele. E os alunos, se eles estão querendo aprender, eles se conectam com esse professor e vê que é viável. O sonho dele, que daqui a pouco ele tem medos, não tem dinheiro, não tem começo, ele vai se idealizando e o cara conta. Eu comecei do zero, e se não tinha nada a perder, e comecei, e lutei, passei trabalho. Não é fácil ser empresário nessa vida toda. Lá atrás tinha outros problemas, hoje tem esses e amanhã vai ter outros. Não é? Mas quando a gente está dentro da nossa alma, dentro do nosso core business, dentro da nossa vocação, não tem. Isso tu vence. Cai hoje, trupica, não sei o quê, perdeu uma unha, mas tem mais outra. Que legal. Muito bom. Perdi uma de outras 9, né? Cada vez que olha para o dedo do pé que falta uma unha, ele diz, mas serviu. Não vou esquecer como perdi, né? Muito bom. É verdade. Então, a vida é isso. Só que dentro desta vida, por mais trabalhoso, por mais satisfação, tem que viver dentro da vida. E viver dentro da vida, que é isso? Tu estar sempre realizando dentro de ti. As dificuldades são externas, mas dentro, tu não pode pegar a dificuldade de fora e botar para dentro. Tu tem que deixar a dificuldade lá fora e dentro de ti reforçar, porque lá fora tem um problema maior do que tu. Ou do tamanho teu, mas com todas as tuas capacidades. Então, tu tem que olhar para dentro, ver, achar solução. Se tu não tem solução hoje, deixa quieto. Amanhã a solução vai vir de dentro. De fora não vem. Ninguém vai te dar dinheiro, ninguém vai te dar habilidades, ninguém vai te dar inteligência. Lá fora. Tu vai tirar de dentro para aplicar ali fora. Isto a nossa faculdade ensina. Hoje, quem quer estudar ontopsicologia, esse jovem quer aprender essa técnica de vida, dentro da psicologia está perfeita, é uma técnica maravilhosa. Te ensina o tamanho do passo, quantos passos, dia a dia na tua vida. Então, a ontopsicologia, graças à minha vida, que eu conheci a ontopsicologia através do professor Antônio Meneghetti e redefiniu minha vida. Melhorou 1000%. Não quer dizer que não tem que evoluir mais 1000, ou mais vários 1000, mas já foi um começo. A importância desse lifelong learning, né? Tá sempre aprendendo, de estar né? sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, né? A vida tem que aprender, tem que trabalhar, até um dia antes de morrer. No outro dia que vai morrer. Esse está de folga. No último dia. Esse está livre. É a vida inteira. Com satisfação. Aí que está a passagem. Com a vida. Com a alma. E a vida é que nem caminhar nas brasas. Tem pessoas que caminham, acho que, 3, 4 metros de brasa. Viu? E caminham e não se queima. A maioria se queima. Então, nessa vida, é as brasas. Se tu caminha, se tu cruza do outro lado, mas está com os pés queimados, não resolveu. Tu tem que caminhar e não se queimar. Existe uma técnica para caminhar nas brasas sem se queimar. Eu observei uma vez pessoas caminhando e eles esperam, tem umas pequenas cinza branca por cima e eles caminham com um passo de uma velocidade, não de mais e nem de menos. Ele suspende o corpo quando dá o primeiro passo, ele só coloca o pé quanto na brasa, e o tempo suficiente que não comece a queimar, o pé está no ar. Quando ele vai para o chão, ele resfria no ar, tudo muito rápido. É uma técnica. Tudo na vida é uma técnica. Para encontrar a alma é uma técnica. Tem que usar os 5 sentidos, que é a visão, o olfato. Bom, os 5 sentidos, se tu está dentro dos 5 sentidos, é que tu está dentro de ti. Aí tu consegue conectar tua alma. E tu falando com a tua alma, dando para o corpo
e para a alma aquilo que tu está enxergando, e o visão, o ouvido, a boca, o saliva. Aí tu escolhe as escolhas. E aí, por isso que a nossa faculdade é tremendamente... o Recanto é uma ilha diante do mundo, porque tem a ontopsicologia. Tem um turismo maravilhoso, tem uma churrascaria isso aí, né? maravilhosa, mas a ontopsicologia não tem nada Sim, igual uma aqui base. no Recanto que nem a ontopsicologia. Porque ela ensina, é uma técnica, não é difícil, Assim, tem que se dedicar. e a claro. base de vida, né? Uma É a base de base vida. da vida. Que legal, legal. Bom, tinha uma aula agora aqui. Olha, muito. 20 minutos de uma baita aula. Mas, A gente tá aqui na quarta pergunta. Mas o Paulo Muito bom. estudou bastante na faculdade. Sim. Não é mentira, estou dizendo. Não, é tudo certo. É É exatamente tudo. isso, porque ajuda aí dentro do curso de antropologia, dentro do curso de administração, nos demais cursos tem a disciplina FOIO, que fala exatamente sobre isso, né? Claro. Para fazer a formação do líder, fazer a formação da pessoa. E a base para fazer isso é essa base filosófica, essa base profunda que a gente tem dentro, né? Que parte de dentro. Então isso é muito bonito, e... Tá bem. Enfim, né? Isso ajuda Vamos muito. adiante, senão- Vamos adiante. Vai uma hora demais hoje. Seu Ari, uma dúvida que eu tenho assim, ó. Quais características o senhor via no senhor lá, começando essa jornada, que o senhor acha que é essencial para os jovens hoje? Bom, primeiro definir. Todos nós viemos nesse mundo para um fim. Ninguém veio para passar as férias aqui. Todo mundo veio para trabalhar. Tanto é que eu só encontro a minha alma no fazer, na ação. Porque às vezes a ação, fazer é fazer com as mãos. Ação é quando tu já intenciona e já te coloca à disposição da ação. Aí tu te encontra e aí começa. Como é que é bem a pergunta? A pergunta é quais características que o senhor via no senhor, nesse início, que o senhor acha que é crucial para os jovens hoje? Bom, fazer isso que eu falei, Se encontrar. se encontrar. Legal. Saber o que ele veio fazer nesse mundo. Definir. Seu core business. Segundo, nunca desistir. Isso é legal demais. Nunca. Se tu desistir hoje, tu tá morto amanhã. Ah, é difícil? Brasas temos que pisar, temos que saber. Por isto que no tempo de juventude é a melhor época para pedagogia, para aprender a trabalhar, aprender a usar a inteligência, aprender tudo que for possível nesse mundo. Não quer dizer que depois não vai aprender muito mais durante toda a existência, mas se começa cedo, aprender a fazer e a usar suas capacidades. Tem gente que tem capacidade para ser médico, ele tem que ser médico. Eu sempre digo que um piloto de avião, se tu começa a estudar, começa a ver aqueles filmes de... Fazer a escola de piloto, tu vê tanta coisa lá que tu te assusta. Se tu te assustar, se tu tiver medos, tu não vai ser piloto. O jovem, o adulto que está aprendendo a fazer o curso de piloto, ele não tem medo. Ele diz, eu não cruzo por ali, eu cruzo por baixo, eu cruzo por baixo, eu cruzo por lado. Ele sempre tem uma saída. E ele vê as dificuldades como desafio para ser bom, ser melhor que os outros. Então, ele precisa aprender sem desistir, porque senão nunca vai ser piloto. Então, para o jovem de hoje, mergulhe em aprender. Se ele aprende, por exemplo, ele já é um piloto, tem vocação de piloto, tem tudo. E se ele não saber apertar um botão lá, ou sei lá o quê, vai cair, vai morrer. Então ele tem que ser o melhor piloto, estudar, ser o melhor piloto. Ter a vocação. Nada vai acontecer durante a vida dele de trágico. Vai acontecer, desafios vai ter sempre. Sim. Então, ele precisa ter a vocação e depois ser o melhor piloto. Porque aí ele leva todos os passageiros com segurança, com tranquilidade. Ele está sempre feliz. Quando ele fala no microfone lá na frente, pessoal, vamos passar por isso, por aquilo, ele fala com
segurança, porque ele está seguro. Se o piloto fala tremendo, eu já sei. Tem outro seis tá tremendo lá atrás. É verdade. Ele fala tremendo. Ele não pode. Por isso que para ser um médico, para ele não matar ninguém no bisturi, ele tem que se gostar do que faz, ele tem que dominar aquela técnica. Ele tem que ser bom. E para ser bom, só dentro da sua vocação, do seu core business. Fazer com a alma, né? Fazer com a alma. Aquilo que ele veio fazer nesse mundo. Se eu vim para ser piloto e você tratorista, eu estou morto. Porque eu vou estar sempre olhando para cima, para olhar para o chão, eu vou estar olhando para cima. Quando passa um avião, eu devia estar lá. Isso, Leli, falando nesse ponto, né, para o jovem ali que está saindo do colégio, que está também querendo se desenvolver, o que o jovem precisa hoje para poder evoluir, para se desenvolver e evoluir? O que o senhor enxerga assim de, como pessoa e como profissional, o que esse jovem precisa para dar um passo a mais, como pessoa e para o lado profissional? É tudo que nós falamos até agora. Esse jovem, ele, como eu disse, não pode desistir, ele não pode ser fraco, ser pequeno. Ele tem que pensar exatamente do tamanho que ele veio para esse mundo. Legal. Tem um que veio para ser 5, o outro veio para ser 10. E se ele veio para ser 5, ele tem que ser. Tem que estudar, tem que fazer, tem que experimentar e chegar no 5, porque ele chegou no 100% dele. Então, é belo para esses jovens o que está preparado para eles. Ainda mais com a faculdade de psicologia aqui. E se eu fosse jovem hoje, eu ia fazer a faculdade de psicologia cedo, 19, 20 anos, e ao mesmo tempo já ia levar a faculdade do meu core business adiante. Entendi. Ia conciliar fazer duas. Com outra, e eu ia aprender as duas coisas. Pô, legal. Ou primeiro faz a psicologia, se não tivesse dinheiro, e depois ia fazer a faculdade do meu core business. E ia trabalhar sempre. Tem que trabalhar. Eu incentivei sempre meus filhos. E todos os guris que eu olho ali, eu digo, vai trabalhar. Eu vejo a mãe de um guri grande já, e o guri diz, o que ele vai fazer na vida? Ele não sabe. O culpado é a mãe. O culpado é a mãe não dizer, vai trabalhar, vai fazer música, vai fazer qualquer coisa. Porque se tu sabe fazer qualquer coisa com as mãos e com a mente, com o ligado, tu sabe fazer depois outras coisas. Então, aprenda a fazer esse caneco. Depois eu vou fazer o balde, eu vou fazer o que for preciso fazer. Mas eu tenho a técnica, o começo. A base lá de trabalho. Uhum. Joia. E para o senhor, assim, esse amadurecimento como líder, como empresário, como é que foi ao longo do tempo ali para o senhor sentir, agora já tenho meu negócio, agora eu já consigo ter as minhas pessoas, como é que foi essa passagem, né, desse desenvolvimento do senhor? Paulo, crescimento vamos ter sempre, até um dia antes de morrer. Não sei se estamos no meio do caminho, um pouco mais, mas temos que estar sempre dentro do nosso core business. Sempre quando eu consegui eu queria o 2. Legal. O 3. Teve épocas que tem que regredir para impulsionar, porque ali fora é cheio de desafios. É a seca, é a enchente, é o preço no meu core business, no meu negócio. Dificuldades tem sempre, mas eu não posso morrer por causa das dificuldades. Significa que eu sou um fraco. Eu preciso, se não dá por aqui, tem que dar por ali, a vida é assim. E durante esse período, esse percurso, eu também tenho que ser feliz, porque eu só acesso o meu iniciante e através do fazer com prazer. Se eu faço com desprazer, eu estou todo errado. Porque eu não conecto, significa, não é que eu não conecto. Quando tenho prazer, embora passando por dificuldades no fazer, significa que eu estou com o iniciante, estou com a alma. Uhum. E quando eu estou com a alma, significa que não tem dificuldades maiores do que eu. Então, vamos lá, vamos fazer, vamos passando. Tem mais alguma
Pergunta dentro da pergunta ou não? Não. Porque a gente teve 5, praticamente as 5, 6 e 7, o senhor já tinha tá foi respondendo legal, junto, muito assim, boa. sabe? Aí foi interessante. Eu tenho uma dúvida, assim, ó. Qual foi o principal desafio nesse processo, tanto de amadurecimento pessoal, amadurecimento profissional, etc.? Qual foi o maior desafio que o senhor percebe, assim, ali realmente foi necessário eu me reinventar, Olha, todos os dias. todos os dias? Os desafios são todos os dias. Isso é legal de escutar, né? É legal. Isso é legal. Não tem um lá que foi específico que me deixou redefiniu. Todos os dias tem que definir ou redefinir as coisas, os processos da minha vida. Ontem tinha um problema mundial, hoje não tem, amanhã pode ter outro pior. Então, eu tenho que estar dentro deste mundo, fazendo o que eu vim fazer nesse mundo, com prazer, com paz. Tem dia que a gente perde essa paz, porque Não tem como, eu entendi isso. tu errou, tu fez, paga o karma, volta, a paz retorna. Tem outro jeito. Se a gente quer desistir de viver, é fácil, mas a gente não veio para desistir de viver, a gente veio para ser o melhor protagonista, a melhor versão de mim mesmo. Tu disse aquela frase, depois de semeado, como é que é a frase? Uma vez semeada, a vida quer que cada um se torne a semente que é. Claro. Seu propósito. Se eu nasci para ser um pé de limão, eu tenho que dar limão. Legal. Posso querer, lá no meio do caminho, dizer, não, mas acho que a laranja é mais doce, não sei. Não, eu nasci para ser um pé de limão e produzir limões. Eu tenho que produzir limões, senão eu estou errado nessa existência. Senão vem o cara lá que cuida da poda e corta eu fora. Não tá produzindo esse cara. Tira eu do pomar e diz, pô, tu não produz. Assim é a vida. As escolhas da vida. Não, isso é uma analogia muito boa com o humano, né? Com a gente mesmo, né? Com a nossa própria vida, né? Então, interessante, Então, muito interessante. E é muito legal que quebra alguns estereótipos, que é o seguinte, que a gente pensa, até mesmo olhando o outro de fora, né? Por exemplo, assim, esse desafio foi só ele responsável pelo crescimento. Ou daqui a pouco essa pessoa já chegou num ponto que ela já conquistou tudo. Não existe isso. Não existe. E é muito legal escutar isso. A vida, tu tem que estar dentro do círculo da vida e tem que estar conectado até um dia antes de eu morrer. Por isso que o último dia é folga, né? Isso é muito legal de escutar. Só, senão tu não ter realista, não tem paz. Exatamente. Todas essas doenças são porque tu não está dentro do teu core business. Tu desviou, vem um aviso, que através das doenças, da tristeza, dos pensamentos errôneos, que tu está fora. É que nem a luzinha vermelha lá no carro, lá. Muda, para. Atenção, vê. Aí tu arruma, vê aquilo que está, tu corrige e está tudo certo. Bom. Deixa eu pegar uma passagem que o senhor comentou ali, que é a escola de um líder sempre é um outro líder. Pessoas, líderes que foram referência nesse seu crescimento. Olha, na agricultura, eu mirava sempre um outro maior que eu, melhor que eu. E eu queria ser o maior e o melhor. Não pude ser os melhores de tudo, mas fui. Mas do negócio. Na minha vida, foi a ontopsicologia. Na minha vida, foi a ontopsicologia, foi a chave da minha vida. Antes eu vivia sem paz, cheio de penduricalhos na minha vida, amigos errados, relações erradas, tudo errado. E eu vivia, só pagava caro por isso. Portanto, não tinha paz. Se tinha paz, um dia por ano era muito. Depois que eu comecei a ver que a vida não corria naquela estrada, aquela estrada não tinha vida. Naquela estrada não circulava a vida. A vida era numa outra estrada, paralela, mas era outra. Aí eu comecei a colocar o meu pensamento, o meu corpo, minha vida, nessa outra estrada da vida. Aí eu comecei a enxergar colorido, comecei a enxergar as coisas belas da vida. Porque tudo que
que está nesse mundo, as flores, por exemplo, é para quem? É para o ser humano. Ela não tem sentido ela vir nesse mundo, produzir flores, produzir sementes, se não serve para o ser superior, que somos nós. Então, e aí eu comecei a perceber que existia vida nessa outra estrada e eu não larguei mais. Aí eu comecei a me desensinar, e quando eu vejo pessoas que querem a estrada do erro, do contra si, do medo, da angústia, das facilidades, como se diz, do inferno, sei lá, não sei. Eu não quero nem ter relação com essa pessoa, porque ele também vai querer me levar para lá. E eu já sei muito bem o que eu quero. Então, é isto que também eu digo para os jovens. Se redefinem já cedo, jovem, com 14, 15 anos, o que eu quero da vida. Eu quero sofrimento, quero paz. O sofrimento, a pessoa quando tem um problema, empresário, quando tem um problema, ele acha que é um desafio. E depois que ele resolver aquele problema, aquele desafio, ele é maior, ele é melhor. É uma versão nova dele. E aí ele precisa outro desafio. Ah, vai passar uma noite em claro? Tá bem, não tem problema. Mas depois ele é melhor ainda. Eu sempre digo que nossa vida não é fácil. Mas tem que ser colorido, tem que chegar as flores, enxergar os limões, tudo foi feito para o ser humano, tem que enxergar. Eu tenho uma passagem que uma pessoa que nasceu para ganhar medalha de ouro olímpico, olha, aquela criança quando saiu da barriga da mãe, e se tivesse como enxergar ele lá no pódio, lá recebendo a medalha de ouro olímpico. Como é que é da Olimpíada? Olimpíada, sim. Aí, olha a dificuldade que ele vai passar. Ele começa desde pequenininho a treinar. Ele pede para a mãe, insiste para a mãe leva ele numa academia e ele começa a treinar e do tamanho dele. Ele já é feliz ali, porque ele nasceu para isso. Aí, ele tem uma longa trajetória para chegar lá na Olimpíada. E aí depois ganhar a medalha de ouro, muito mais. Então, no processo infantil, jovem, é a vida inteira. E aí, quando ele chega lá, ele vai ter muitas decepções. Caiu errado, machucou, quebrou o osso. Aí ele vê que ele precisa de músculo, mas também precisa cuidar dos ossos, precisa tomar mais cálcio. É uma vida inteira para ganhar uma medalha. Bom, aí ele está treinando. Aí ele não consegue nem sair da cidade dele com os resultados que ele tem. E ele não desiste. E aí ele acompanha a musculatura dele, a musculatura física, com a musculatura de decisão, dia a dia. E ele percebe que o músculo dele aqui e a segurança dele está crescendo 0,1 milímetro por dia. E ele treina 5 da manhã, ele está lá, no picadeiro, lá treinando, forcejando, puxando, fazendo. 5 da manhã, sozinho. Ele e Deus. A vida de um empresário, eu digo, é bastante solitária. Porque é lá que ele conversa com o músculo dele, que ele conversa com ele, com o Deus dele. É lá quando ele diz, Deus me ajuda, que agora eu tenho que ser melhor do que eu fiz ontem. E aí ele vai e faz, e sorri, porque ele conseguiu. E ele, se ele não conseguir, não serve de desestímulo para ir embora. Ele diz, não, mas agora na próxima eu vou conseguir. E quando ele consegue, ele agradece aos músculos dele, à alma dele. E aquilo é um processo. Quando ele tem 40 anos, 35 anos, desde criança, 40 anos de treino, de insistência, vem a medalha de ouro. Ele não ganhou a medalha de ouro naquela Olimpíada, ele ganhou na trajetória. Exatamente. Toda a trajetória dos 40 anos, ele mereceu a medalha aquele dia. Assim é o empresário. O empresário está tendo sucesso todos os dias da vida dele. Quando prepara a terra, ele já está feliz. Quando ele
Vem a chuva, ele sofre, daí uns dias ele vai lá e prepara de novo. E é o processo. Quando chega na hora da colheita, simplesmente é a medalha do ouro. Tem outra medalha. Ele não vai ficar só com uma medalha pendurada lá na parede. Ele quer encher de medalhas. E ano que vem planta mais um pouco, e ano que vem vai colher mais um pouco, e tem um desafio novo, e tem... O senhor falou, eu passo 1, depois eu quero passo 2, depois eu quero passo 3, e assim vai indo. Isso é lindo, lindo, lindo. Viver neste mundo, na estrada da vida, é belo, belíssimo. Não quer dizer que tu vai levar uns tombos, vai levar. Mas é belo, porque quando tu a levanta, tu é mais forte, tu sabe que aquela pedra vai te derrubar de novo. Então, tu já sabe que ali tu tem que fazer algo diferente. Não entra mais naquela ferida. E aproveitando isso, que eu acho que tem muito a ver, a gente percebe no senhor uma pessoa que tem na parte empresarial um sucesso, etc. O que ele move hoje? O que mantém, move ainda esse propósito de continuar, de querer a medalha ainda e querer todo ano e querer que aconteça? O que move o senhor? Aquilo que eu falei, existe um projeto dentro da gente. E esse projeto é para toda a existência. E se eu não desenvolver ele, o que falta, eu vou ser um frustrado lá adiante. Então, eu não tenho só um projeto na vida. Quando a gente vai tendo idade, tendo experiências, tu vê que tu já pode formar outras pessoas, deixar dentro do teu negócio. Não quer dizer que tu não é o responsável. Tu não tem que todos os dias aí dar uma manivelada no cara. Todos os dias dar 1, 2, 3 maniveladas no negócio à distância. Vai lá quando pode, vai lá. Então, eu estou levando outros projetos porque eu me sinto com capacidade de ter mais pessoas, ensinar mais pessoas. Porque o projeto, cada um tem o seu quadrado, o seu projeto. O meu projeto é dentro de um fim. Mas dentro do meu projeto fim, tem outros que têm o projeto de estar dentro deste meu projeto fim. E o outro tem o projeto para estar dentro do outro. E é um conjunto de quadrados que faz o quadro. Faz o quadro todo. Legal. Então, cada um tem uma peça do quebra-cabeça. O meu, quem sabe, é maior, mas eu estou dentro de um outro maior, e o outro maior vai estar dentro do ser. Então, a habilidade minha e de contratar pessoas é as pessoas saberem o seu fim dentro desse quadro. Quem é o quebra-cabeça lá da esquerda não pode pegar um da direita que não vai dar certo. Exatamente. Sim. Ou pegar um outro que não faz parte deste projeto. E se eu pegar errado, a culpa é minha. E isso faz o todo, porque também o colaborador que está junto com o senhor também se realiza fazendo aquilo. Mas ele também se realiza quando ele faz a etapa do processo do negócio. Ele também é tudo igual. O ser humano, todos têm as mesmas realizações, desde que tu preenche. Tem uns que têm um desafio de ter milhares e milhares e milhares de processos ou funcionários, pessoas. E tem outro que pode ser sozinho. Um escritor. Ele não pode ter ninguém. É ele. Ele pode fazer obras, muito interessante. Ele pode fazer obras maravilhosas de transformação do mundo. Só através dele. O outro precisa ter 30 mil pessoas, 100 mil pessoas ou 300 pessoas. Então, nessa vida, eu escolhi o papel, ou me deram o papel antes de nascer. Ó, teu papel lá é essa folha aqui, ó. Toda a vida. Aí já Aí eu tenho que fazer. Pra ver ele, pra galera olhar aqui. A gente tá com essa aula, a gente já tá assim, já tá extrapolando o horário, mas antes eu queria... Nós temos tempo ainda, não? A gente tá quase estourando, mas eu queria fazer aquela pergunta que a gente tava conversando ali. Isso aí, sobre os jovens. Sobre os jovens geração Z. O que o senhor diz para esse pessoal que tá ali, ou tá nascendo, ou já tá começando a traçar um caminho? Vai nascer. Eu acredito nessa geração Z, muito, muito, olhando pelos processos do passado. Quando existiu a Era da Pedra,
era maravilhosa. Quando veio a era da tração animal, quem sabe lá, os da era da pedra, os mais tradicional, dizia que iam se criar pessoas vagabundas, porque aí não precisava mais proteger. É verdade. É verdade. Olha só. E vão estragar, estão estragando a geração nova. O estranhamento louco, né? Muito E interessante. depois veio a era do carro, não precisava mais andar a cavalo, aí veio o carro, aí veio todas as eras. E nós estamos subestimando a era que está nascendo agora. Por exemplo, na minha era, na era de vocês, desses jovens de 16, de 15 anos para cima, ou de 10 já, eles têm pai e mamãe, que educa. A geração que nasceu ontem, hoje e amanhã, eles não vão ter o pai. Eles não vão escutar os pais. Quem são os pais deles? A tecnologia, o mundo digital. Eles já vieram preparados para ouvir o mundo digital. Uhum. Ah, vai ter jovens que vão se perder, como teve na idade da pedra, como teve na era da Revolução Industrial, etc, etc. Eu não sei quantas eras teve Sim. de mudanças dramáticas, Sim. como está tendo agora. Sim. Então, esse jovem que está nascendo agora, ele não tem pai. O pai, o máximo que o pai vai interferir na vida deles, na minha opinião, é dizer, está na hora de dormir, está na hora de acordar, vamos comer, vamos... porque eles não dão bola para os pais. Pode até ele tentar obedecer aos pais. Eu vejo crianças de 3, 4 anos, eles têm a vida deles pronta, definida. Muito independentes, né? Cedo. E a informação ali na mundo. cara, né? Na E frente. esses jovens de 15 anos, eles estão um pouco na idade dos pais, dependente, e um pouco desse mundo digital. É uma transição. Eles estão ali, eles vão se perder mais, eles vão sofrer mais. Mas essa idade, essas crianças de 2, 3 anos, ou de 5 para baixo, eles não vão sofrer. Eles já vêm preparados. Eles são que nem computadores, que nem... o computador não sofre. Eles já vêm preparados para uma... Esse é o meu modo de pensar. Sim. E eles vão se salvar mais do que nós. Porque eles vão saber, ó, isto é computador e isto é alma. E dentro dos dois tem que acasalar, porque senão, se tu viver só na alma, tu não vai comer, não vai beber, vai morrer. Se tu vive só no tecnológico, tu é um excluído da estrada da vida. Tu precisa estar na estrada da vida. E para estar na estrada da vida, tu precisa consciência de ti, que é o que nós estamos fazendo hoje, estudando psicologia para ter essa consciência. Estou sempre lendo, sempre buscando, mas quando esses jovens tiverem a idade adulta, eles já vão estar preparados para esse mundo de alma. E saber o que é tecnologia e saber o que é a alma. Minha ideia, meu pensamento. Então, eu acredito sim nessas jovens, nessas crianças, e eles vão fazer a transição nesse mundo. Esse mundo está cada vez melhor. É a pessoa que está doente aqui, ela vê problema, ela vê guerra, ela vê isso. Tem gente que não vê essas coisas nada e vive feliz. Então, o mundo está pior ou está melhor? Não está. Pior nem melhor. O mundo é sempre o mundo. Nós é que temos que estar bem preparados dentro deste mundo para acessar a alma. E como é que se acessa a alma? Eu vou repetir de novo, através dos 5 sentidos e viver o mundo que está ali fora, as rosas, o limão, como eu estava falando, todas as coisas que são feitas para mim. E quando eu estou mal, quando eu estou doente, chateado, angustiado, eu não vejo a bondade, eu não vejo o cheiro, o perfume das flores, da natureza. Eu estou excluído. Os 5 sentidos, para mim, e nada, é a mesma coisa. Então, eu preciso acessar o mundo da alma através de trabalho, dos 5 sentidos. Tudo é um conjunto que a ontopsicologia ensina muito bem como fazer e viver o que viemos fazer nesse mundo. Core business, mais essas coisas que eu estou falando, e aí é uma vida de paz. Aí as doenças não existem. As doenças vêm quando a gente sai fora da estrada da vida. Do trilho. Que é um sinal para mim voltar para a estrada da vida. Quando eu voltar para a estrada da vida, a doença desaparece.
Só que quando eu estou na estrada da doença, fora da vida, eu acho que aquela é certa. E pode ser que ninguém ajude ele a enxergar que existe outra estrada. E também ele pode até saber e ele querer insistir na estrada errada da vida. Vive igual, não tem problema nenhum. Só não faz tudo isso que eu falei. Não usa os 5 sentidos para ter paz, para ser coerente com a alma, com a sua alma. E a alma, portanto, ela vive com o ser, então eu tenho o ser através da minha alma, me mostrando todos os caminhos da minha vida. Então, é isto que é interessante, saber que nós estamos, o porquê aqui nessa vida. É belo saber isto. Venha estudar aqui na... Muito bom. E aí aprendo. Muito bom mesmo. Os meus netos, eu vou ver se trago eles para estudar aqui. Eu quero ser médico. Não tem problema nenhum. Venho estudar 4 anos outra psicologia, ou venho aquela mensal, vem, fica 3, 4, 5 dias estudando e volta a fazer a tua faculdade. Muito bom. Do teu core business. Tivemos uma aula hoje aqui. Uma aula. Muito bom, muito bom. É só estudar que tu consegue perceber. Sim. E primeiro, quando a pessoa vem aqui, ela ganha informação. Tu está bem informado, não serve para nada. Depois tu começa a transformar aquela informação em conhecimento. Aí tu já sabe fazer. Aí tu já faz. Mas tu fica dentro do programado. A hora que tu tornar aquele conhecimento em sabedoria, tu é sábio. Aí tu pode faltar os ingredientes e tu faz igual. Tu inventa, reinventa. Aí tu é dono da tua vida, da tua alma. Aí quem faz o sábio, ele não sabe porque tem experiência. Ele sabe porque tem experiência e que tem a alma dizendo, bota isso, faz aquilo. Aí tu se torna sábio. A gente acha que sábio é só quem está nos livros. Não. Todos nós que soubemos ouvir dentro, nós já somos sábios. Mas tem o processo, tem que ter informação, o conhecimento e a sabedoria. E aí, porque senão hoje tu entra, amanhã tu sai. Então, sábio é uma dádiva. E é construído por nós, pela nossa consciência. Nós temos que decidir, estudar as fórmulas desse processo e fazer acontecer. Assim como para fazer churrasco. Existem os processos. E tem que tirar do fogo antes de queimar, se não quer fazer. É processo. Tudo é processo nessa vida. Mas os processos, quando envolvem a alma, que é bonito, é belo. Porque tu vê o resultado acontecendo, é só tu e tu mesmo. É tua consciência com aqui, consciência com aqui. Aí tu diz, se tu falar para alguém, tu não sabe falar. Mas tu sabe, isto é rezar. Conversar contigo diante das coisas que estão para ti aí fazer. Muito bom, olha. Não, assim, ó. Passou rápido. Passou muito rápido, 50 minutos já. Quase 1 hora, eu falei, meu Deus. Legal. Depois dessa... Vamos pro bate-bola? Vamos começar o bate-bola? Vamos ver. Perguntas rápidas. Vamos lá, então. Chimarrão ou café? Os dois. Isso aí. O sol da manhã ou o fim de tarde no campo? O fim de tarde no campo é belíssimo. Tu vê as garças indo dormir no meio da lavoura de arroz, que tem os matinhos, as lagoas, aquele grito do sapo, aquele arrozal, aquilo ali é magnífico. Não quer dizer que de manhã é igual, porque de manhã eu fico no escritório, de tarde eu vou ver essas magníficas coisas da natureza, é a tardinha. E o senhor falou, eu comecei a imaginar o campo, total, as garças, o pai... Legal. O trator ou a bota no barro mesmo para ver a plantação? O trator. O trator. Porque eu olho mais. Muito bom. O trator me moveu para ir aonde eu cheguei, então... Legal. Um valor que guia o senhor no dia a dia? O meu projeto. Legal. Meu core business,
fazendo. Dentro do agro. Uma decisão difícil, mas necessária. Difícil, mas necessária. Puxa vida. Tudo é difícil e nada é difícil. E é necessário viver o dia após dias com a alma. Viver com a alma é difícil. Porque tu não pode descuidar desses processos, de cuidar a comida, a bebida, as flores, as coisas. Não pode descuidar. É difícil. Para quem não aprendeu. E quem está aprendendo. Depois que aprende, é que nem andar de bicicleta. Aí fica mais fácil. Não quer dizer que às vezes não cai. Um aprendizado que a vida no agro trouxe para o senhor. Um aprendizado que a vida trouxe no agro. Que as plantas, todas elas, têm vida. Se tu não der o que elas precisam de insumos, água, adubos, e o carinho, a dedicação, né? Carinho e dedicação, elas não produzem 100% da sua capacidade. Que legal. Esse contato com a planta, com que também é viva Como do vida, senhor, né? Como vida. faz também ela se desenvolver. É um ser também, precário, mas é um ser. Um livro que lhe marcou. O projeto O Homem do Antônio Meneghetti. Esse livro é magnífico. Esse livro ensina até como fazer as coisas do dia a dia, como dormir, como... Legal. O que é o sucesso para o senhor? É fazer... O sucesso é todos os dias. Claro, tem o sucesso maior e tem o sucesso. É todos os dias estar com a alma. Isso é sucesso. Legal. E de uma forma bem rápida, se eu pudesse deixar uma mensagem para essa gurizada que está assistindo a gente. Nunca desista do seu sonho. Desista daquilo que não é sonho. E comece muito cedo a trabalhar. Comece a fazer. 13, 12, 13 anos, já se tem uma certa força, já tem um corpo que pode, com pequenas coisas, trabalhar, realizar, ganhar o seu dinheirinho, o dinheiro, ali. Aprenda a gostar. Tem uma coisa que eu digo também para essa fase. Tem que aprender o cliente, conhecer o cliente, desde jovem. Tudo. O que eu for fazer, eu preciso do cliente. Se eu for fazer um serviço, eu preciso do cliente. Se eu for fazer um produto, eu preciso do cliente. Então, quem vai sustentar meu telefone, a minha empresa, meu negócio, meu carro, é o cliente. Então, desde jovem se aprende a conhecer o cliente. Porque o cliente é tudo na vida das pessoas, das empresas. Então, se vai aprender depois de 30 anos, não vai ter habilidade. Começa com 14, 15 anos a aprender quem é o cliente. Quando tiver 30 anos, tu já sabe escrever um livro sobre o cliente. Legal. Cara, assim, ó, muito, muito bom. E eu tenho uma última pergunta, que é aquela para... Se hoje o seu Ari Foleto pudesse falar com o Ari Foleto, gurizinho, em Vale Vêneto, o que ele diria para ele? Trilha a mesma estrada, porque... E evita os erros. Evita tais erros que todos nós cometemos, que a gente se arrepende, mas quem sabe foram necessários para hoje ter a clareza que se tem de hoje, do Ari de hoje. Então, se foi necessário, também. Se não foi, evita esses erros. Legal. Cara, assim, ó, só agradecer. Ari, a gente gostaria, assim, ó, de coração, agradecer muito pela disponibilidade, agradecer por essa conversa. E eu digo assim, quando a conversa é boa, ela passa de uma forma... Vai dar uma hora e a gente nem sentiu, a gente nem quase, percebeu. Eu nem estava olhando a hora. A gente sabe o quanto é difícil a sua agenda, etc. O professor tá aqui com a gente e passar para essa gurizada esse conhecimento, passar essas... E isso é uma aula. Não é nem conselhos, é uma aula, né? Que a gente uma possa... experiência... E o jovem que tá olhando ali de fora também vai sentir... conseguir entender essa parte da alma, essa parte do cultivo de si mesmo, que deu pra ver que é genuíno, claro, né? é genuíno, então... Muito legal. Fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu me coloco à disposição quando for preciso mais
uma conversa, eu venho aqui para conversar, quem sabe outro assunto. A gente vai incomodar. Com certeza. A gente vai querer. Que bom, que bom. Show de bola. Tá bem. Obrigado. Muito obrigado. E você, depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Até lá.